tensão e competição, né? Competição estratégica, isso faz parte da estratégia do presidente Joe Biden, que vê a China, como também aconteceu na eleição do presidente Trump, como o principal rival geoestratégico para o predomínio da economia mundial. E esta cooperação e competição tem estes momentos altos e baixos. De um lado, existe uma boa relação comercial entre os dois Estados. O volume de negócio entre a China e os Estados Unidos amontam a $1 trilhão anuais, mas com déficit da balança comercial para os Estados Unidos. Ou seja, a China exporta mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para a China. E também depois existe, naturalmente, a chamada guerra dos chips, que é este elemento que compõe, que é fundamental para a nova economia que vai emergindo, né? Essa economia verde, a transição ecológica, que é fundamental até para a exploração espacial, para toda a componente eletrônica e da nova revolução da tecnologia. Os Estados Unidos impedem a exportação dos chips e também a China decidiu recentemente a não utilização de equipamentos ou elementos tecnológicos de fabrico dos Estados Unidos. E este telefonema entre os dois chefes de Estado vem para tentar amenizar este clima, para dar uma confiança aos mercados e aos investidores de que, apesar desta competição que existe, deve prevalecer o bom senso, a economia deve fluir para que ambos os Estados possam vencer. E depois existe a componente de Taiwan, que é central nesta competição estratégica entre a China e os Estados Unidos. A China não aceita qualquer ingerência dos Estados Unidos no Taiwan, só que os Estados Unidos têm uma norma datada de 78, que é a chamada Taiwan Relation Act, que garante, que autoriza o governo dos Estados Unidos a dar todo o apoio necessário ao governo de Taiwan para que ele se mantenha em pé na sua intenção de ser um Estado, ou seja, de ser uma região que não esteja sob o domínio chinês. E os chineses não concordam com esta medida porque entendem que Taiwan é parte do território e, por consequência, qualquer política de gênero significa ingerência nos assuntos internos chineses. Taiwan que vai agora dar posse ao novo presidente, não é? Que é também do Partido Democrático, que é a favor da independência de Taiwan. Ou seja, vai haver aí, nos próximos 5 anos, uma cada vez mais tensão geopolítica entre a China e os Estados Unidos, porque este governo de Taiwan, como o anterior, defende a independência de Taiwan da China. E a China não aceita que isto aconteça. Serão 5 anos tensos e os dois chefes de Estado e de governo procuram evitar que esta intenção de levar a cabo uma política independentista venha a afetar as boas relações econômicas que existem entre os dois Estados. Ou seja, é um telefonema importante e, sobretudo, que venha para resolver os problemas que existem entre os dois Estados e não, enfim, criar mais momentos de tensão entre os dois, porque se isto acontecer, toda a economia mundial também pode afetar-se, pode afetar o seu crescimento, porque são eles os principais motores do crescimento global.